Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa ou é um poder? Na doutrina da Trindade, diz que Deus é formado por três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, onde essas três pessoas são onisciente, onipresente, coexistente, ou seja, sempre existiram na eternidade. Ninguém é maior, ninguém é menor, mas fala que o Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós lemos a Bíblia sem olhar para a tradição religiosa, nós já começamos a enxergar diferente. E é isso que eu quero mostrar para você. Para que você tenha a opção de não ficar só no que a religião diz, e sim no que a Escritura diz. Por que isso? Porque em 1 João 1, versículo 3, diz assim, o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, em 1 João 1, versículo 3, está falando de duas pessoas. Quando você vai em 1 Coríntios 11, versículo 3, ali diz que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus quem? O Pai, é o cabeça de Cristo. Então, também fala de duas pessoas, não cita o Espírito Santo. No início de todas as cartas do apóstolo Paulo, ele saúda a igreja, dando graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele não cita o Espírito Santo. Então, de acordo com o que nós vamos ler aqui os textos, onde em 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, você tem que acreditar no que a Bíblia diz, não no que a religião e a tradição religiosa ensinam. Nós vamos ver que o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Ele é o Espírito de Deus. E se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. O próprio Jesus disse isso em Mateus 10,20. O Espírito do vosso Pai falará através de vós. Então eu vou estar lendo os textos e deixar você tomar a sua decisão. Se você vai ficar com a tradição religiosa, porque a base da fé católica é o mistério da Santíssima Trindade. Já na testa dos 144 mil de Apocalipse, que na boca deles não se achou engano, eles só seguem o Cordeiro, está o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Duas pessoas, não três. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. É uma pessoa ou é um poder? Nós sabemos que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Diz que a virtude do Altíssimo desceu sobre ela. Então vamos ler o texto aqui, Lucas 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então Lucas 1, versículo 35, já está nos dizendo que o poder do Altíssimo desceu sobre Maria e ela concebeu. Lucas 24, 49 diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. Atos 2, 17 e 18 diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, é Deus quem está dizendo, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então, ele está derramando o quê? Uma pessoa? Ele está falando que é do Espírito dele. Então, o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Deus. Se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai, e não uma terceira pessoa. É justamente o que Jesus diz aqui em Mateus 10:20. Quando vocês estiverem diante dos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão de falar, porque naquela mesma hora você será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falarás, mas o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Então o Espírito Santo do Novo Testamento é o mesmo Espírito do Antigo Testamento, que estava sobre os reis, os profetas, os juízes. Aí você vai entender quando Davi diz no Salmo 51, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. A força de Sansão.
é porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Vou ler aqui, Juízes capítulo 15 primeiro, vamos lá. Juízes 15, versículo 14. Quando ele chegou a Leí, no caso Sansão, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor, esse do Senhor aqui é quem? É o Pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ó. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados ao fogo. Porque o poder de Deus estava sobre ele. Olha o que diz já no capítulo 16. Juízes 16, versículo 20. E disse ela, a Dalila, né? E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Viu? Está dizendo que o Senhor quem? Deus, o Pai, se tinha retirado dele. E como que ele se retirou? Através do Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Deus hoje habita em nós como? Através do Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Deus hoje faz morada em nós através do seu Santo Espírito. Volto a repetir, Mateus 10, 20. Jesus disse, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Olha o que diz aqui em Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele... então é o Espírito de alguém, não é uma outra pessoa. Ó. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então o Espírito de alguém foi lá, ressuscitou Jesus no terceiro dia, e o Espírito dessa pessoa hoje habita em nós. Ó. Aquele, se referindo a Deus o Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais por meio ou através do seu Espírito, do Espírito dele, que em vós habita. Medita aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 11. O interessante é quando você lê Colossenses 2, versículo 12, que o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romanos 8, 11, escreveu Colossenses 2, versículo 12, diz assim, ó. Tendo sido sepultados com ele no batismo, então o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados, ó, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ué, aqui em Colossenses 2, 12, Paulo está dizendo que foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas nós acabamos de ler Romanos 8, 11, que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Será que Paulo não sabe o que diz? Ou os teólogos, os pastores de hoje sabem mais do que Paulo? Então, o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Deus. Ele nunca foi uma pessoa separada de Deus. Assim como nós temos um Espírito, Deus também tem um Espírito dele. E ele faz essa conexão, ele une o Espírito dele com o nosso. E aí, ele nos dá direção. Por isso que diz em Romanos 8,14, se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Né? Quando Jesus disse que ia enviar um outro Consolador, ele não está falando de uma outra pessoa. É só você ler sua Bíblia. Né? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, ó, é da parte do Pai o Consolador, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Leia sua Bíblia, João 15, 26. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos como pedir, mas Deus sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Então, é assim que funciona o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não é porque é uma outra pessoa. Ele tem sentimento, é uma pessoa. Isso é besteira, irmãos. Né? Volto a repetir, por isso que em 1 João 1, versículo 3, diz que o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, duas pessoas. Volto a repetir, 1 Coríntios 11, 3, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus quem? O Pai, é o cabeça de Cristo.
né? O Espírito Santo não é a cabeça de ninguém porque ele não é uma pessoa. É a presença de Deus, é o poder de Deus em nossas vidas, né? Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito é dele. Por isso que Davi, volta a repetir, Davi disse no Salmo 51, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Mateus 12, 28. Jesus está expulsando os demônios. Aí você vai entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 28. Mas se eu, Jesus falando, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus está expulsando o demônio por uma pessoa? Não, irmão, pelo poder de Deus. E ali, naquele momento, eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios por maior de Beelzebu, né? Aí Jesus disse, toda blasfêmia será perdoada, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, porque ele estava sendo ali, usando o poder de Deus, e eles estavam falando que eles estavam fazendo isso pelo poder de Satanás. Amém? Então, o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Deus. Se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Então você entendeu que o Espírito Santo não é uma pessoa, é o Espírito do próprio Deus que hoje habita em nós? Daí você vai entender, irmãos, por que na testa da prostituta de Apocalipse está o nome mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, né? E já na testa dos 144.000 de Apocalipse 14 está o nome de Jesus e o nome de seu Pai, duas pessoas. O façamos lá, no início da criação, não estou falando que são 3 pessoas, é mais de uma. E é justamente o que eu estou explicando aqui para os irmãos, são 2 pessoas. O Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Bíblia fala de um Deus Todo-Poderoso, o único chamado na Bíblia de El Shaddai, que no caso é o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a Bíblia fala da promessa da vinda do Messias, o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, 2 pessoas. Jesus disse em João 17,3, orando ao Pai, Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então é Jesus o Cristo, né? O Messias a quem enviastes. Então você precisa entender isso. Eu gostaria que você assistisse o nosso vídeo Católicos e Evangélicos no Mesmo Engano. É em outro canal, você vai precisar digitar assim no YouTube, ó, Capelão Alexandre, Católicos e Evangélicos no Mesmo Engano. Todas as suas dúvidas serão sanadas em relação ao Espírito Santo, quem é Deus, o Pai. E se esforce para ler esse livro, irmãos, Revelando Mistérios da Bíblia. Ele se aprofunda demais nesse assunto, sobre a Trindade, unicidade, sobre o Espírito Santo. Então, espero que você tenha entendido que o Espírito Santo não é uma pessoa, é o Espírito de Deus, é o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Assista esse vídeo novamente com calma, pegue sua Bíblia, leia os textos, confere, né? Porque em 2 Pedro 1,20 diz que nenhuma profecia da Escritura pode ser de particular interpretação. Então você tem que acreditar não na tradição religiosa, mas sim no que a Bíblia diz, né? E a Bíblia também diz, aquele que falar, fale segundo os oráculos de Deus. Ou seja, fale segundo a lei e os profetas, segundo o que está escrito. E assim nós fazemos todos os nossos vídeos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, faça um comentário qualquer que seja, né? Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo foi relevante e vai indicar esse vídeo a outros irmãos. Então, muito obrigado a você que me acompanhou no vídeo até agora e que Deus possa abençoar você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.